Eu sei que depois ele teve uma outra doença e teve que amputar também. Então ele ficou sem os 4 membros. Aí ela, Chico, pelo amor de Deus, por que meu filho né? Aí ele falou, minha irmã, o seu filho é um suicida de várias e várias encarnações. Dentro do contexto espírita, né? O que seria provas e expiações? É importante, então, nós definirmos essas diferenças, né? Então, eu vou utilizar de um exemplo bem prático, né? Um aluno está numa escola e durante o ano ele estuda bastante. Ao final do ano, ele faz uma prova a fim de que o professor possa avaliar o seu conhecimento. Então, se ele estudou, ele teve ótimas notas e ele merece, consequentemente, passar para um estágio melhor. Eu estava na primeira série, vai para a segunda e assim sucessivamente. Porém, se esse mesmo aluno, durante o ano, ignorou todas as oportunidades de estudar e aprender, ao final do ano ele também passará por essa prova. Porém, o resultado será diferente, né? Essas são as provas. Então, nós dizemos dentro da doutrina que são obstáculos, testes, que vão nos impulsionar para um outro estágio de evolução, da forma que eu citei um aluno na escola. A expiação já é diferente. Quando nós, em uma determinada vida, ferimos a lei divina, né? Cometendo atitudes que possam prejudicar a nós mesmos e aos nossos semelhantes, aquilo fica como uma espécie de débito, né? E nós, enquanto espíritos, não alcançaremos a paz e a felicidade enquanto a nossa consciência nos acusar desse débito. Então, nós teremos que regressar à Terra em um novo corpo, às vezes compulsoriamente, a fim de consertar esses equívocos. E quando eles são muito graves, eles demandam dor e sofrimento, e às vezes nós nem podemos escolhê-los mais. Então, isso é uma expiação. Conforme está no Aurélio, né? É o pagamento de uma dívida, né? É o cumprimento de uma pena em consequência de um ato errado, a expiação. E a prova é uma avaliação de aprendizado. Perfeito. As expiações podem ser provas, porém as provas não são expiações. Calma que bugou minha mente. A expiação, Ela pode ser uma prova. Eu vou te certo. explicar por quê. Como a expiação ela demanda mais sofrimento e uma dificuldade maior, às vezes o espírito percebe que ele tem uma necessidade mais urgente de evoluir. Então ele vem com uma carga maior de responsabilidades, de sofrimento mesmo, né? E ele faz isso como um teste para si mesmo. Tá? Nós podemos, por exemplo, citar o Chico, né? Que teve uma vida muito sofrida, com muitas dificuldades, e já era um espírito com uma luz, uma evolução acima da média, né? E que encontramos atualmente na Terra. Então fica difícil eu compreender se aquela dificuldade que eu estou enfrentando é uma prova ou uma expiação. Ou até mesmo saber isso não vai me ajudar, ou é bom a gente ter esse olhar? Olha, eu acho que não é importante. O importante é como você reagirá em frente àquele teste, àquela dificuldade, àquela dor. Mas para isso, para que você reaja com resignação e entendimento, é necessário compreender o porquê, Sim, sim. né? Senão nós o quê? Nos vitimaremos, né? Nos Sim. tornaremos vítimas, reclamaremos, bramaremos contra Deus, nos acharemos injustiçados sempre e não aproveitaremos a oportunidade. Porque a lei divina não quer nos punir, quer nos ensinar. Então esse seria o objetivo da encarnação, esse aprendizado e essa
e essa purificação? Porque você disse assim, que enquanto a gente tiver, talvez, débitos, a gente tem que estar voltando, né? Então, enquanto a gente não se limpar, não pagar as dívidas todas, a gente vai estar reencarnando, encarnando constantemente? Então, é importante a gente. Bom, vou voltar um pouquinho, né? No Livro dos Espíritos, nós temos. Perdão, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Jesus diz o seguinte: há muitas moradas na casa do meu pai. Muito bem, o que são essas moradas? As moradas são os orbes, a casa do pai é o universo, e as moradas, os mundos. Eu acho que não seria uma pretensão enorme da humanidade terrena considerar que nós seríamos o único mundo onde possa haver a vida inteligente, né? A própria ciência já está descobrindo que isso não é uma realidade, e dado a quantidade de universos que descobrimos dia após dia, é até impossível, né? Vamos dizer assim, sobre o aspecto científico. Então, os primeiros mundos são os mundos primitivos, que acolhem as primeiras encarnações dos homens. Esses mundos vão evoluindo, como tudo, né? Muito bem, após um determinado momento, o ser que estava naquele mundo primitivo, com o auxílio da espiritualidade, já está preparado para entrar num mundo um pouquinho mais evoluído. Que mundo é esse? É o mundo de provas e expiações onde estamos nós. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, sempre, em qualquer mundo, eu vou até dizer os demais, né? Muito bem, depois dos mundos de provas e expiações, do qual a Terra é um deles, nós teríamos os mundos regeneradores, onde o espírito já alcançou um nível um tanto quanto maior, né, de evolução. No mundo primitivo, impera o instinto, a pura sobrevivência. O ser ainda não tem noção muito clara do certo e do errado. No mundo de expiação e provas, que é o nosso, nós já temos uma certa evolução, porém ainda temos vícios demais, né? Dado que nós somos orgulhosos, vaidosos, fazemos guerra, né? Ainda não amamos o semelhante. Então, o mal ainda impera sobre o bem. No mundo anterior não há uma noção clara entre ambos, no nosso já há. Porém, há uma predominância devido aos nossos defeitos. Após o espírito estagiar no mundo de expiação e provas, ele vai alcançando um nível evolutivo para um mundo em regeneração, onde há uma ligeira inversão. Ao invés do bem, do mal prevalecer totalmente sobre o bem, começa a prevalecer o bem sobre o mal. Mas ainda existe o mal, mas não tanto quanto no mundo de expiação e prova. Passado esse estágio do mundo regenerador, nós temos o mundo dos felizes. Aí já há absoluta, né, maioria do bem. Mas mesmo nestes mundos, o espírito ainda tem provas. Percebe? Porque ele está conquistando a sua evolução. Então ele vai tendo provas de avaliação, né? Mas ainda tem expiações também ou não? No feliz, não. E no de regeneração há uma diminuição muito, porque a expiação, é por isso que é provas, expiações. A expiação é do nosso mundo. Então, no regenerador e no feliz, que é o imediatamente após, já não temos mais a expiação. Continuamos tendo provas. Por último, teríamos então os mundos celestes ou divinos. Aí é o bem absoluto, não se fala mais em provas, porque o espírito já tem a plena consciência, ele já é uno com a divindade. Lembremos das palavras de Jesus: eu e o Pai somos um. Perfeito. Porque ele veio de um mundo celeste ou divino.
Perfeito. Então, agora sim responderia a sua pergunta. A encarnação visa o quê? Preparar o espírito, dar-lhe ensejo de vivenciar as experiências necessárias para que ele possa subir nessa escala. Perfeito. Esse é o objetivo. E olha, Éder, vamos analisar racionalmente. Quem de nós pode garantir, afirmar com certeza, seja qual for a sua crença, tá? Quem de nós poderia afirmar com certeza que 120 anos, que é o espaço máximo de uma vida na Terra, é o suficiente para que nós, enquanto espírito, obtenhamos todas as virtudes, absolutamente todas necessárias para estarmos ao lado de Deus? Porque nós vemos pessoas boas, mas que ainda carregam em si algumas dificuldades, né, no tocante à evolução moral, aos sentimentos. Nós vemos pessoas boníssimas que de vez em quando agridem os demais com palavras mais ferinas. Pessoas ótimas, por exemplo, caridosas, mas que não dispensam, né? Uma fofoquinha, uma maledicência. Então, todos nós temos que nos reajustar ainda. Por isso a encarnação é tão importante. A cada uma delas, nós retiramos de nós uma pequena carga ou uma carga maior, conforme o nosso esforço, dessas mazelas morais que carregamos. Às vezes, essas transformações da natureza levam algumas pessoas a imaginar que o fim dos tempos é o fim do mundo, né? E de forma nenhuma. As transformações ocorrerão em níveis de sentimento e moral. Claro que é tudo uma união. Veja só, na década de 50, um espírito chamado, eu vou lembrar já, Hercílio Mais, ele é o Ramatiz, me lembrei. Um espírito chamado Ramatiz ditou um livro para o médium Hercílio Mais, em perguntas e respostas, da mesma forma que o nosso livro dos Espíritos. E nesse livro, Mensagens do Astral, se perguntava sobre a destinação futura da Terra. Década de 40, 50, eu não me lembro exatamente, tá? Mas é por aí. Então, o Ramatiz diz o seguinte: com a virada do século, no final deste século, que foi, né, por 2000, nós já estamos em 24, ou seja, 20, 30 anos atrás, os homens da Terra se quedarão assim abismados em face das transformações do clima. Procurarão razões, alegarão N situações, como nós estamos vendo, o degelo, né? A própria poluição, vulcões há muito tempo que estavam, né, extintos ou em situação, né, adormecidos, voltando à ativa, enfim. O que acontece? Ele dizia, há uma transformação também na Terra. Porque, veja só, o que alimenta a Terra? As nossas vibrações também. E como nós não estamos respeitando a nossa casa planetária, ela também precisa fazer essas transformações de forma que nós acordemos. Mas o mais importante é lembrar que surgirão novas formas de energia, surgirão novas terras. Você já ouviu falar que o sertão vai virar mar e vice-versa? Rios secando, descobertas em desertos de coisas de mais de séculos, de milênios, né? Descobertas de muita tecnologia nova descoberta. Então, nós ainda não sabemos de nada. E é sempre em paralelo. Quem permanecer na Terra
com certeza terá meios de sobreviver, porque os nossos maiores sabem até onde nós poderemos chegar. A humanidade que aqui permanecer não passará sede ou fome. Mas aqueles que atentam contra isso, infelizmente terão que ir embora. Eles não deixarão que se destrua uma casa que o Pai criou para dar ensejo a bilhões de espíritos na sua evolução. Mas aqueles que aqui estão têm que, né, todos nós, humanidade, tem que tomar conhecimento, né, da manutenção da Terra, né, A Sandra? nossa Porque responsabilidade. da responsabilidade, porque quantos rios, quantas poluições e quanta falta de noção com a manutenção da natureza, né? Você vê, olha, deixa-me lembrar no livro, acho que é o livro Consolador, quando Emmanuel nos diz que perguntam qual é o conceito então de felicidade? Porque a Terra, a felicidade ainda total nós não vamos alcançar. O que é a felicidade total então? Olha a resposta dos espíritos. Sob o aspecto material, a obtenção do necessário. Sob o aspecto moral e espiritual, a paz e a fé. Então, veja só, a grande maioria da humanidade se contenta com o necessário. A gente já começa errando por aí, né? Se você não se contenta com o necessário, você tem 3 carros, você quer o 4º. Você tem uma casa com 5 dormitórios, você quer uma com 10. Você trabalha enlouquecidamente para uma coisa que, quando você for embora, vai ficar aqui. Mas o aspecto importante disso é que essa busca incessante por algo que não te traz, não te acrescenta nada como espírito, também tira a tua paz. Quantas doenças nós estamos sobrecarregando. Olha aí, ó, a expiação, né? Porque às vezes nós falamos assim, oh, eu não mereço isso, não mereço aquilo, por que eu estou doente? A pessoa não pensa na loucura que ela faz, no estresse, né? Nessa busca incessante por algo que nada lhe acrescenta, tira sua paz. Quantos conseguem dormir uma noite inteira em paz? Quantos de nós? A gente não analisa isso. Hoje tem aquela doença famosa da síndrome do pensamento acelerado. A gente brinca, né? No início do século XX, o cidadão levantava de manhã com enxadinha no ombro, vou para a roça. Era a preocupação dele. Na hora do almoço ele vinha, comia, voltava para a roça. À noite ele dormia cedinho, porque não tinha luz, ou se tinha um radinho, ouvia novela, ia dormir na paz, para no outro dia acordar cedinho com o canto dos pássaros. E hoje? E hoje, meu Deus? Não, se você não fizer 3 faculdades, você não vai conseguir aquele emprego. Você tem que investir na sua educação. Tudo bem, é válido muito, sim, mas é só isso que você é? Não somos matéria, somos espírito temporariamente na matéria. É importante, se Deus nos deu a inteligência, que nós desenvolvamos toda a tecnologia possível para facilitar a nossa vida. E Deus permitiu isso, sabe por quê? Para permitir que, com o descanso do corpo, nós trabalhássemos o espírito, e não estamos fazendo. O que muda na nossa compreensão quando a gente está no plano espiritual? Que assim, vamos supor, a gente vê muitas pessoas dizer assim, eu não ia pedir, jamais eu pediria para sofrer, jamais eu pediria para passar por essa ou aquela dor, jamais eu pediria para vir com pouco recurso financeiro. E o que acontece que quando a gente está fora da matéria, no plano espiritual, a gente tem uma outra visão, a ponto de entender e até pedir que tenhamos ali umas provas que vão nos causar dor. O que muda na nossa visão para mudar essas escolhas, né? Primeiro nós precisamos lembrar que a dor moral é mais pela inconformidade,
perante o que se nos apresenta. Nós somos imediatistas na Terra. Nós queremos tudo agora. Quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados, ele não está dizendo na vida atual. Está dizendo consolação futura. Caso contrário, a sua preleção não teria sentido. Mas nós não pensamos nisso, nós queremos aqui e agora. Lá na espiritualidade, nós nos damos conta, porque sem a carcaça física, sem a matéria, esse escafandro que nos tolhe uma grande parte da lucidez espiritual, nós tomamos conhecimento que só seremos felizes quando eliminarmos de nós as más tendências. Ora, se eu sou orgulhoso, me dou conta no mundo espiritual que eu sou orgulhoso e que isso está impedindo o meu acesso a mundos mais felizes, eu vou ou não vou pedir uma prova que derrube o meu orgulho? É lógica. Só que quando chega aqui eu não lembro. Essa é a questão. Por isso a necessidade de nós estudarmos e entendermos. Porque Deus, ele não tem privilégios, não dá privilégios a ninguém. Isso que também nós nos esquecemos. Ele dá a cada um segundo os seus esforços. Jesus dizia isso, a cada um segundo suas obras. Não segundo sua crença. Suas obras. E dentro desse contexto, se a gente não levasse em consideração a reencarnação, aí a gente não ia conseguir compreender o livre-arbítrio, a justiça divina. Exatamente. Deus já não ia se apresentar amoroso, né? Essa é a chave. Né? A gente não comentou um pouco antes que 120 anos, que é o máximo que se atingiu na Terra, é muito pouco para angariar. Então, o que acontece? Temos que voltar mais vezes. E em cada uma das vezes, aprender um pouquinho mais. Não é assim? Eu errei. E nós, na escola da vida, né, estamos aprendendo constantemente com os nossos erros, a própria vida já é uma escola que vai nos ensinando. Então é importante nós refletirmos. Ora, se eu, nesta vida, não conseguir, por exemplo, financeiramente tudo aquilo que eu sonhei, por que será que eu luto tanto e eu não consigo? Pense, você acha que Deus está te castigando? Se nós, qualquer religião que tenhamos, acreditamos num Deus justo, porque ele é a perfeição absoluta significa também justiça absoluta. Então ele não é injusto. Se eu estou tendo esta ou aquela dificuldade, esta ou aquela doença, esta ou aquela decepção, há um motivo. Mas nesta vida eu nada fiz. Eu sempre fui bacana, sempre fui bom. Então, mas tem que ter uma causa. Se não é agora, é o antes. Mas eu não acredito em reencarnação. Então Deus é injusto. São ideias que se contradizem. Digamos assim, estamos no mundo espiritual, reconhecemos, então, vários equívocos cometidos. Já estamos num nível evolutivo que nos permite, inclusive, né, entender que no passado cometemos faltas gravíssimas, que nenhum de nós é santo. Né? Às vezes a pessoa brinca e fala assim, nossa, eu acho que eu atirei pedra na cruz. Verdade. E deve ter feito mesmo. Nós não sabemos. Graças a Deus nós não recordamos, porque imagina. Então, nós lá escolhendo essas provas e essas lutas, aqui chegamos. Tudo é feito de uma forma tal que no momento exato vai aparecer a oportunidade. E às vezes a gente pode resolver aquela questão pelo amor. Só que a gente não faz. Então vem a bendita amiga chamada dor que nos força. Essa é a questão, né? E aí quando a dor chega,
a gente se revolta. E se revoltando, perdemos então, como eu disse, a oportunidade. Vamos refletir, vamos entender. A chave, qual é? É entender que a encarnação é transitória. Que a dor e o sofrimento que existe aqui na Terra não durará para sempre. Mesmo após a morte, hoje nós já sabemos que Deus, aquele Deus justo, bom e misericordioso, não condenaria um filho seu a um inferno eterno. Quanto tempo, então, ele permanecerá em sofrimento? Depende dele. Lembremos, por exemplo, do André Luiz, que permaneceu durante 8 anos, né, aqui da Terra, no sofrimento, no umbral. Quando ele sentiu em si a necessidade de pedir perdão e se arrependeu e compreendeu que ele estava ali em decorrência das suas próprias atitudes, imediatamente cessou. O mentor Clarencio diz a ele: meu filho, eu sempre estive perto, você que não conseguia me ver, né? Pela sua revolta, pela sua não aceitação, porque ele dizia: eu não mereço estar aqui, sempre fui um pai de família bom, sempre, né, a gente... E isso pode acontecer com a gente já encarnado também, né? Pode. A gente pode estar passando por provas, por dor, dificuldade, e tá tão mergulhado na revolta que também não consegue ver a bênção e nem sair. Que aquela lição está te dando, né? Então, nesse momento é que nós precisamos trabalhar a nossa fé. Porque quando tudo está correndo bem, eu creio em Deus, Deus é maravilhoso, Deus é Pai. Mas a gente precisa pedir forças a Ele nos momentos quando a gente cai, quando a gente enfraquece, quando a dor e o sofrimento nos visita, quando perdemos aquilo que mais valorizamos, não importa o que seja. Senhor, me ajude, eu estou caído. Aí entra a humildade de reconhecer que sozinhos não somos nada, que precisamos do outro e que o outro é o nosso elo com Deus. Eu gosto de observar, né? Esta mesa que está à minha frente, não fui eu quem fiz. Alguém fez para mim. Esta cadeira que eu me sento, esse microfone, esse ar gostoso, que eu estou aqui nesse ambiente. Tudo isso foi o outro que fez. Então, sem o outro, quem seria eu? Alguém lá no meio de uma caverna, sem condições, porque eu também não sei tecer um tecido e me vestir. A gente viu muito isso na pandemia, né? Não é? A importância de cada profissão, né? De cada profissão. Somos codependentes. E mais do que isso, totalmente dependentes dos nossos amigos espirituais, que são os intermediários entre Deus e nós. Porque ainda não estamos com essa bola toda de chegar e Deus, me dá isso. Deus permita, né, que os seus emissários celestes me auxiliem na conquista disso, tudo aquilo. É assim. Você lembra de uma história do Chico, não sei se você se lembra, que tinha uma mãe desesperada que o procurou porque ela tinha um filho que já era, se eu não me engano, ele não tinha as 2 perninhas ou os 2 braços, alguma coisa assim. Eu sei que depois ele teve uma outra doença e teve que amputar também. Então ele ficou sem os 4 membros. Aí ela: Chico, pelo amor de Deus, por que meu filho... né? Aí ele falou: minha irmã, o seu filho é um suicida de várias e várias encarnações. E ele tinha vindo com uma parte do corpo, né, inutilizada, porém, se eu não me engano, eram os braços. E ele, então, estava com pensamentos suicidas de um dia se levantar da cama e se atirar de um penhasco. Então, nós tivemos, né, que também, a espiritualidade também teve que deixá-lo sem as 2 pernas, senão ele perderia a oportunidade. Isso é uma verdadeira expiação, entende? Porque foi obrigado a contê-lo.
Senão ele já estava Isso. vindo se suicidando de várias De várias, existências, e várias. seria Para que outra. esse espírito não se endividasse mais, a própria justiça agiu, limitando-o. E a gente, sem esse olhar, não consegue Não ver consegue ver a justiça, justiça. não é? Lógico que nenhuma mãe quer passar por isso, mas pelo Claro. menos a revolta já não. Compreendendo de fato, a revolta já não tem, né? Então, pelo menos essa mãe, né, tinha o Chico ali para explicar e tal, mas quantos não tem, né? Mas é difícil, não estou dizendo que seja fácil, porém, né, a gente entendendo fica mais fácil. Sim. Eu trouxe um livro aqui, se você me Fica à permitir, vontade. eu vou ler um pequeno trecho. Há um médium chamado Francisco do Espírito Santo Neto, que trabalha com um espírito maravilhoso chamado Hamed. Hamed se dedica a uma área mais filosófica dentro da doutrina espírita, mas nos ajuda muito, é psicologia, filosofia, mas psicologia pura mesmo, tá? Então, dentro do nosso estudo de hoje, eu vou então ler esse trechinho para vocês depois refletirem, né? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho assim. Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar. Então, olha as palavras de Hamed. Assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções. É um passo decisivo em direção a quê? A nossa maturidade e ao nosso crescimento interior. Nós não culpamos a outrem. Eu estou assim porque é culpa de fulano. Eu fiz tal coisa porque foi ele que me instigou. Né? A tendência de acusar a vida, as pessoas e a sociedade, o mundo, enfim, é tão antiga quanto é o gênero humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim. Meus pais não me amaram, por isso que eu sou assim. Censurando tudo e todos, nunca examinando o nosso próprio comportamento, que na verdade decide a vida em nós e fora de nós. Olha que interessante. Nós assumimos o vitimismo, não é verdade? Desde as mais remotas religiões. Quando nós, então, fazemos aqueles cerimônias, tentando conquistar a divindade para nos auxiliar, para nos tirar desta daquela situação. Não, Deus está na mão de Deus. Não está na mão de Deus. Está em nossas mãos. Ele nos dá a vida, as vidas sucessivas, nos dá as oportunidades e nós é que não aproveitamos. Depois culpamos alguém ou a própria vida. Então, não adianta nós acreditarmos, aprendermos a justificar com desculpas perfeitas os nossos desastres de comportamento, dizendo que fomos desamparados por Deus, que a conjunção dos astros não estava propícia, que a lua era minguante e que nascemos com uma má estrela. Gente, nascemos, conforme Chico dizia, na família que precisávamos, no país que precisávamos, com a pele, o corpo, a altura, o biotipo, tudo que necessitávamos para desenvolver as nossas potencialidades. Sempre, sempre, não é? As pessoas
que acreditam ser vítimas da fatalidade continuam a apontar o mundo como culpado dos seus infortúnios. Não há nenhum culpado a não ser nós mesmos, né? Não vamos acreditar no nosso pecado original, acharmos que foi a Eva que nos mandou essa carga. Não. Eva e Adão representam o ser humano. Adão, na etimologia hebraica, Adam é raça humana e não o primeiro homem. Então, vítimas se sentem impotentes, né, perante uma situação. Não é assim? Você está terceirizando responsabilidade, né? Exatamente. É tão mais fácil. E aí vamos empurrando. Toda a evolução acontece só na carne? Ou quando estamos no plano espiritual também podemos evoluir? A evolução se dá o tempo todo, viu, Neice? Na carne, ela é mais representativa devido a dois fatos, né? O primeiro é o esquecimento do passado. Então, nós vamos agir de acordo com a nossa intuição, de uma certa forma. Então, se nós agirmos corretamente, o nosso valor será maior, né? E no mundo espiritual, muitos espíritos permanecem durante séculos também trabalhando e ajudando aqueles que estão na retaguarda. E isso lhes é um motivo, um ensejo de evoluir também. Perfeito. A prova é só encarnado. A prova é aqui na Terra. Só a expiação e a prova neste nosso mundo, sim, né? Sim. Tá? No mundo espiritual, as provas seriam de um outro tipo. Vamos nos lembrar, por exemplo, quando o André Luiz desencarna, ele chega lá, autossuficiente, ou era médico na Terra. Então, qual foi a prova que lhe apresentaram? André Luiz, você quer ajudar? Então, nós temos aqui um serviço de você limpar os leitos dos enfermos. Ele poderia não ter aceitado. Tá? Foi uma prova para o seu orgulho. Isso. Então, ele passou por algumas provas, fazendo as tarefas mais humildes, de forma que ele pudesse merecer vir depois à Terra visitar a sua família. Olha que interessante. A ansiedade, depressão e outros transtornos mentais, eles também podem afetar o espírito? Espírito e corpo são duas vias que trabalham em conjunto. O espírito afeta o corpo e o corpo afeta o espírito. Tá? E essas doenças que você está citando agora, que são decorrentes da nossa vida moderna, elas são, às vezes, culpas do nosso passado, quando nós sabemos agora que os momentos que estamos atravessando na Terra são momentos decisórios. Podem ser consequências das nossas emoções desequilibradas da vida atual. Então, é importante o ser refletir e se autoconhecer, né? O conhecimento de si mesmo, porque nós devemos procurar ajuda, tanto espiritual, quanto a ajuda dos médicos da Terra, de um psiquiatra, um psicólogo, porque os dois se afetam mutuamente.